eventual assunção de função não se opera automaticamente. Então, ele não diz que não vai assumir automaticamente como presidente do Conselho e não se considera o presidente do Conselho nesse momento. Então, o Corinthians tem um vácuo jurídico no momento. Por isso, também a intervenção judicial passa a ser uma coisa muito real. Como o funcionamento da instituição Corinthians pressupõe poderes que são do presidente do Conselho. Se o Corinthians não tem um presidente do Conselho, então o Corinthians está desgovernado também, ainda que seja um regime presidencialista. Aí eu comecei a conversar com vários advogados. Mas então vai ser como? Quem que vai dar o primeiro passo? Quem que vai na justiça perguntar se esse documento é válido, já que o Ministério Público hoje já foi lá no presidente do Corinthians e falou, não é não, hein? Quero ver a ata, porque parece que não é legal isso não. A questão é a seguinte, quem judicializar vai colocar o bode na sala. E aí a justiça vai ter que, querendo ou não querendo, se manifestar em relação a essa reunião chamada. Enquanto isso, a ética fica parada. A Comissão de Justiça, que antes da reunião começar, disse que ela não poderia começar, fica parada, porque o presidente da Comissão de Ética é normalmente o primeiro secretário, é normalmente o vice-presidente desculpa, o presidente da Comissão de Ética nesse momento é o Leonardo Pantanel, que é o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Se não tem presidente da Comissão de Ética, porque ele virou o presidente da Comissão do Conselho Deliberativo, não tem mais ética, Pipo. O fato de não ter ética no Corinthians já vem de longe, né? Só que agora é pior, porque agora não tem formalmente enfim, o presidente, aquele que deveria exercer o cargo da comissão. Bom, eu acho que, diante de tudo que aconteceu, e foi uma versão corintiana de uma quartelada, sem dúvida nenhuma, né? Ficou claro também que, apesar de esse monte de irregularidades, e esse processo é todo ele muito, muito suspeito, veja, a gente está falando, por exemplo, do Leonardo Pantaleão, que é alguém que até, né, alguém próximo ao presidente Stabile, até onde se sabe. E ele é enfim, um profissional extremamente correto, né? E ele, obviamente, não vai querer também chamuscar a sua reputação em um processo tão duvidoso como esse do Corinthians. Então, mas do ponto de vista político, o que ficou muito claro, e a gente também falou sobre isso ontem, é que o presidente Stabile tem maioria no Corinthians, até para fazer esse tipo de lambança jurídica. Porque, veja, não é defensável de forma alguma o que foi feito no Corinthians. Inclusive, eu estava me segurando aqui, mas o fato é que a forma como isso foi procedido é também algo muito covarde. O Tuma não estava lá. Não houve uma exposição clara dos motivos que embasariam o afastamento dele. Nem defesa. Então, exato. Então aproveitou-se de uma maioria política para dar um golpe sem ter justificativa. Isso é muito grave, isso é muito sério. Porque é claro que o torcedor pensa em título, nos últimos tempos se fala muito do Corinthians como grande devedor, então quando se anuncia aí algum tipo de anistia ou de alívio nisso, enfim, o torcedor, né, fica mais orgulhoso, puxa vida, essa diretoria é boa e tal. E ele nem está aí para as questões mais comezinhas da política interna. Mas essas questões, elas são fundamentais, porque elas também são definidoras de caráter. Então, quem puxa o tapete do outro sem ter motivo, ele está mostrando também o seu verdadeiro DNA. Uma coisa, o Corinthians se reunir e falar, bom, vamos afastar o Augusto Melo. É um dirigente envolvido em muitos casos suspeitos de corrupção. Então tá bom. Então, há motivos, enfim, concretos. Há, digamos, a justificativa... Para isso demoraram 1 ano e meio. Para isso demoraram 1 ano e meio, mesmo havendo toda um elenco de justificativas fáticas para isso. No caso do Romeu Tumajura, por mais que se goste ou não dele, ninguém sabe qual foi de fato o motivo. Qual foi o motivo? Tem que adivinhar? Tem que fazer uma investigação para saber o motivo que determinou uma assembleia e que provocou, então, o afastamento de alguém tão importante no clube? Então isso é golpe. Tá? É um golpe, uma espécie de golpe branco. A confusão está posta porque, por exemplo, não sei se está melhor ou não consegui falar com o Tuma agora de manhã, mas se ele aparecer no Corinthians agora e for até a sala dele, vamos supor que algum segurança impeça. Não vai poder, vai ficar aquela impasse. Aí vamos ter que chamar a polícia para falar, ele quer entrar na sala, mas a sala não é dele. Não, é minha sim. Não, o Tuma não foi nem notificado da reunião de segunda-feira, que aconteceria ontem. Formalmente ele não foi nem notificado, segundo ele me falou. Então, aí a Corinthians vai chamar a polícia para dizer que ele não é presidente do conselho, aí vai ter que mostrar a ata.
Aí vai ter que também justificar. De qualquer forma, a coisa vai ser judicializada. Ou tu, mano, me deixar entrar. Mas eu sou, olha aqui, minha carteirinha, olha aqui, eu tomei posse, eu sou o presidente do conselho. Ah, é? Então prova. De qualquer jeito, o bastidor ferve e cresce a chance de a justiça intervir. Eu acho, eu escrevi isso ontem nas nossas redes sociais, eu vou repetir. A crise institucional, financeira, administrativa e ególatra do Corinthians vai acabar virando o combustível para intervenção judicial obrigatória. Porque o que eles fizeram ontem deu à justiça agora a faca e o queijo para dizer, bom, não dá para ser o que vocês querem, do jeito que vocês querem, para vocês colocarem quem vocês querem nos postos importantes do Corinthians. Ontem foi muito clara a chegada dos vitalícios, que são a turma que mais está apoiando o Stabre, que é a turma que mais perderia poder numa mudança de estatuto. Inclusive, isso está pendente. Há uma convocação para uma Assembleia Geral para aprovar ou não a mudança de estatuto no dia 18 de abril, que agora eu não sei se vai acontecer, se não vai acontecer, se o Pantaleão é o presidente do Conselho, se ele não é o presidente do Conselho, porque ontem, até outra crise do Corinthians é estética, numa sala toda arrumada, aconteceu uma reunião contestada por alguns conselheiros. Quem mandou arrumar? Quem fez o cerimonial? Na teoria, o orçamento do conselho é uma coisa, o orçamento da diretoria é outra. Se o presidente do conselho não se colocou para arrumar uma reunião do conselho, parece uma filigrana até, né, Pipo? Mas é uma coisa, quem mandou arrumar uma reunião de conselho se o presidente do conselho disse que não ia acontecer? Envolve um centro de custo. Apesar de que isso no Corinthians também, pelo que a gente já aprendeu, né, nos últimos tempos, também passa a ser um mero detalhe irrelevante. O Corinthians acho que também não dá muita bola, porque o Corinthians tem uma governança ruim. É tudo ruim no Corinthians, inclusive isso. Não estou falando que o problema é a quantidade de água mineral que colocar em cima daquela toalha de mesa carcomida que estava lá, não. É todo o cerimonial, segurança, Claro, há procedimentos, lógico, alguém tem que assinar. Sabe, alguém tem que colocar a assinatura, autoriza a contratação do isso João. O Ministério Público queria saber, porque tem a ver com a governança. O que o Ministério Público está dizendo é que o Corinthians está sendo governado de uma forma que prejudica o Ministério Público, o outro promotor. O Corinthians talvez pediu uma intervenção judicial, porque se gasta muito mais do que se pode, porque não se aprova as contas, porque não está cumprindo a lei, e porque sabe-se lá de que jeito o negócio é governado. Aí você faz uma reunião como essa, que metade do conselho, que já é um grupo fechadíssimo, contesta a reunião do conselho. Ela acontece mesmo assim. E tudo bem? É isso. Quer dizer... Então, quer dizer, ou seja, a gente convoca uma reunião para dar um golpe. Aí os golpistas aparecem e votam. Beleza? Beleza. É isso que o Corinthians está tentando agora convencer a opinião pública corintiana e tal, de que está tudo certo. E não é óbvio que não é. Se cada um foi eleito para uma função, e se está previsto no estatuto qual o limite de cada um, e quem pode remover, quem pode afastar quem, então ponto final. Quer dizer, é até mais um caso produzido pelo Corinthians, para mim, de solução jurídica bastante fácil. O que me chama a atenção é como as autoridades se enrolam com relação e demoram a decidir, como tudo isso é muito moroso, até porque a gente está em março. Daqui a pouco já vai chegar o novo período eleitoral do Corinthians, e aí, esses personagens todos, eles vão poder se apresentar nessa eleição? Será que não vai ter ninguém impugnado? Então, mas a justiça não resolve? Tem até uma questão, o Igor fala assim, é muito conselheiro e pouca competência. São 300 conselheiros, no caso 297. Vou colocar uma foto agora que eu recebi ontem, do final, na hora que estariam todo mundo lá, então os 125 que votaram. Olha só, Pipera. Essa já é a segunda formação da mesa, com o presidente do CORE, com o diretor jurídico, com o Piovesan, e esses senhores de cabeça branca. Essas pessoas representam o Corinthians? Isso aqui representa os 300 conselheiros? Não, porque só estavam 125. Não tinha nem metade dos conselheiros. Nem metade, pois é. Esse quórum também é algo estranho, né? Então, essa é uma foto da hora da eleição. Aqui na mesa tem senhores que falaram que o Corinthians não é do torcedor, é do associado. Tem um senhor que falou que o Corinthians, se quer votar, que compre um título, que o fiel torcedor não deveria votar. Essa é a turma que votou antes.
E aí, para terminar esse assunto, que é árido, mas que aqui no Débito do Dia, vocês souberam desde o dia 1º o que ia acontecer, e a gente vai continuar dando muito visibilidade, porque isso vai pautar o ano corintiano, a elegibilidade desses caras, se o Tabori pode ou não pode ser candidato, se o Tuma vai ser ou não vai ser candidato, quão enfraquecido fica o Tuma depois dessa situação, porque isso muda o futuro do Corinthians. Amanhã, por exemplo, Piperno, estamos nós dois convidados, você como grande corintiano que é, mas principalmente grande democrata, para um evento no Teatro da PUC sobre a democracia corintiana. E lá, sim, é verdade, chegou até a tarde o convite. Democrata eu sou, sempre serei democrata. Quando eu falo de estatuto de clube, eu falo de todos, todo mundo sabe. Todos eles. A diferença é que tem alguns clubes cujo a não democracia está dando certo. É o caso do Palmeiras, é o caso do Flamengo, mas não tem democracia também. Não tem participação popular, a torcida não tem voto, não tem vez, não tem nem possibilidade de fiscalizar a administração. E como está indo bem, está tudo certo. O dia que não estiver indo bem, aí vocês vão querer ver as contas, etc. e tal, e não vão ver. Então, Pipo, é uma questão muito triste, porque depois de tudo que o Corinthians passou no ano passado, o pior ano institucional do Corinthians, a gente começa o ano com uma esperança de que uma mudança de estatuto pode oxigenar as ruas ali do Parque São Jorge, da Rua São Jorge 777. E a ofensiva interna dos conselheiros, primeiro para negar votar o estatuto, e agora para sabe-se lá o que eles quiseram fazer dessa vez, é absolutamente autoritária. É muito autoritária, mas eu acho que aí que está o negócio. Como o assunto é árido, e você mesmo acabou de mencionar isso, muitas vezes o corintiano que está lá na arquibancada e tal, ele não se interessa muito por isso, mas isso é assim, a raiz de tudo. Porque se um poder consegue atropelar o outro, isso significa que não tem governança, que não tem controles internos. Então o poder que atropela o outro, que é mais forte que o outro, ele vai fazer o que ele bem entende. Por isso que o grupo do Andrés, do Willio, né, essa turma toda, fizeram o que bem entenderam. E aí a gente hoje, então, descobre com alguma perplexidade que o Corinthians distribuía, inclusive, cartões corporativos para quem não era mais da direção. Outra coisa, se o Augusto Melo fez o que fez, também isso aconteceu porque faltaram controles internos. Se um presidente pode afastar numa canetada o presidente do conselho, é óbvio que está errado e é óbvio que isso prejudica os controles do clube. Isso tudo posto significa que o clube está cada vez pior. É muito, muito triste, porque, por exemplo, vamos falar como corintiano ou como torcedor comum. O Tuma é alvo de muitas críticas nessa gestão. Primeiro, porque estava muito perto do Augusto Melo, depois que contra o Augusto Melo, porque não sei o que, alvo de muitas críticas da torcida, certo? Ok. Gostaria muito de saber o que se tem contra ele. Inclusive para que na comissão de ética eles respondessem. O que foi que o Tuma fez? Quais ele procrastinou, ele roubou, ele engavetou pedidos, ele está protegendo esse, aquele, tem provas disso, ele ameaçou o presidente do clube, como que ele ameaçou, o que foi que ele fez? As pessoas precisam saber. Não é assim, vamos afastar para ele se defender. Se defender do quê? Então, qual é a prova que se tem? Assim como foi, o Corinthians tinha um presidente indiciado pela polícia por ter roubado o Corinthians e ainda assim o conselho não fez nada, demorou. O maior contrato da história e os conselheiros, não, veja bem, tem que esperar a investigação, pá. Agora não tem nada provado, não tem um papelzinho, não tem nada para falar e o cara tá afastado, porque eu quero saber. Eu acho que não tem ninguém que tenha fã-clube na torcida, nenhum conselheiro, dado que eles fizeram nos últimos 115 anos, tem fã-clube na torcida. Não tem. Não tem candidato óbvio. Não tem um Paulo Nobre no Conselho do Corinthians que a torcida quer. Não tem uma tia Leila. Não tem nenhum conselheiro do Corinthians com fã-clube. Agora, vamos saber o que cada um deles fez. Isso eu quero saber. Eu quero saber também por que o Stabile não entrega os documentos que ele disse que ele ia entregar para o Ministério Público. Porque o Corinthians não pode mostrar as contas do Corinthians. Por quê? Então, o Corinthians ele não acata nem uma exigência do Ministério Público. O Corinthians está acostumado a desrespeitar tudo. E ninguém no Corinthians, veja, os parasitas do Conselho do Corinthians, eles são parasitas, não fazem rigorosamente nada há quase 20 anos. Quando o Dualib caiu, havia lá uma esperança de renovação, de modernidade e tal. Rapidamente se construiu um outro eixo de poder do Corinthians e esse grupo ficou encastelado lá até o Augusto Melo. E não que o Augusto Melo também fosse alguém estranho nesse grupo. O Augusto Melo participou do Castelo.
Exatamente, ele participou, depois se distanciou, mas ele começou lá e tal, e quebrou, aliás, quebrou a cara quando resolveu fazer carreira solo. E talvez se ele tivesse construído um apoio político, né, baseado nesse grupo que sempre mandou, eu tenho muitas dúvidas se realmente ele teria sido ejetado do poder no Corinthians. De qualquer forma, o fato é que o presidente Stabile, até onde se sabe também, um sujeito de vida profissional muito correta e tal, vai agindo como a turma lá de trás, igualzinho, sem tirar nem pôr, pelo menos nas questões que cercam a política interna. E é uma questão que também ontem eu tuitei durante a reunião, e eu já tinha falado com a Lei da Gaviões na outra semana sobre o que ele achava disso, e eu gostaria de dizer assim, na reunião da tentativa de votação da reforma do Estatuto, a Gaviões participou dentro da sala. Segundo a Lei próprio me contou, a convite do Tuma. Tuma falou, então vocês querem assistir, vocês entram aí e assistam a votação do Estatuto. Acabada, quer dizer, não acabada a reunião, quando todo mundo brigou, eu soube, depois por outra pessoa, que o Stabile mandou a Gaviões subir no quinto andar, que é onde fica o gabinete dele, para conversar, tá vendo, não sei o que lá, para tirar o corpo de que não foi votado por culpa dele. E há uma sensação na Gaviões, que também vai ter eleição, de frustração geral. Todo mundo não presta, não adianta, sempre depende só da Gaviões, fazer alguma coisa, e um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e tal. Meio que tiraram o corpo. Só que chama muito atenção numa reunião importante dessa, para quem é catequizado, é chato para todo mundo que está aqui que não é corintiano, mas para todo mundo que é catequizado, a reunião de ontem é muito importante. E não tinha ninguém, Piper. Nenhumzinho foi lá. Tipo, não é que não foi o presidente da Gaviões. Ninguém do órgão fiscalizador, de todos, ninguém foi. Então, depois, aí que tá o negócio, depois reclamam, né? Então, veja. Não fiscaliza, tem que. Então, como eu sempre falo, a minha parte fiscalizo eu. Eu fiscalizo. Agora, fica politicamente. Há silêncios que falam mais do que gritos. Opa! O silêncio da omissão, ele significa, de alguma forma, anuência. Né? Pois é. Eu acho, sinceramente, que esse papel, esse ofício que nós adiantamos aqui no Débito do Dia, ontem à noite mesmo, que já está na mesa do Stabile, vai causar alguns estremecimentos, porque o Corinthians está dobrando a aposta. A Comissão de Justiça falou que não podia ter, fizeram. O Ministério Público se manifestou antes, manifestando preocupação que essa reunião estaria em desacordo. Fizeram a reunião, votaram. Agora, a partir de hoje, a presidência do Corinthians, o Stabile, vai lidar com uma situação de inexistência de um presidente do conselho, porque um está, segundo ele, afastado, e o outro diz que não pode assumir porque há uma insegurança jurídica. Onde há insegurança jurídica, há um grande espaço para entrar um terceiro ator. Viu, Corinthians? Vocês conseguiram. Vocês fizeram tanto, que vocês fizeram tudo que... Vai acontecer tudo que vocês não queriam que acontecesse. Está pertinho de acontecer. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes e atualizadas do Corinthians nesta quinta-feira. Não esqueça de dar like, se inscrever no canal, ative o sininho das notificações para até mais. E até o próximo vídeo. Fui.